Olá pessoal, eu sou a Débora, bem-vindos de volta ao meu canal, bem-vindos de volta ao Bifarma. Hoje nós vamos falar sobre os medicamentos que tiram, que cortam o efeito do anticoncepcional, isto é, reduzem a eficácia desse medicamento. Fica bem aí, porque de bônus eu ainda vou falar de um chá e de uma fruta que te atrapalham e muito. E não vem com esse papo de que eu sou homem, esse vídeo não é pra mim. É sim, compartilhe esse vídeo com as mulheres da sua vida, aprende com a gente e ensina pra sua esposa. Enquanto eu rodo a vinheta e preparo tudo aqui, vocês já vão lá e já se inscrevam no canal. Antes de começar a falar dos medicamentos que tiram o efeito dos anticoncepcionais, eu acho importante mencionar que os anticoncepcionais, quando utilizados corretamente, eles apresentam um índice de falha de aproximadamente 1% ao ano. A eficácia deles é reduzida quando ocorre esquecimento de tomar alguns comprimidos. Esse medicamento, assim como todos os outros, ele deve ser tomado sempre no mesmo horário. Esquecimento por mais de 12 horas necessitam de procedimentos especiais. Eu falo um pouco mais sobre o procedimento dos comprimidos esquecidos nesse vídeo aqui. Dá uma olhadinha lá. Esquecer de tomar contribui muito para a falha do tratamento. Agora vamos lá. Quando o medicamento tira ou corta o efeito de um anticoncepcional, isto é, reduz a eficácia dele, isso ocorre devido à interação medicamentosa. Essas interações podem ocorrer com outros medicamentos que, por exemplo, induzem as enzimas microsomais, aquelas aqui do fígado, que são responsáveis pela metabolização dos medicamentos e de outras substâncias no nosso organismo, fazem o que é necessário para que essas substâncias possam então ser eliminadas do nosso corpo. Então, alguns medicamentos fazem com que essas enzimas fiquem assim ligadas no 220 e elas metabolizam muito rápido o anticoncepcional e assim a gente não vai ter no nosso corpo uma concentração adequada dele para gerar a ação terapêutica esperada. E agora, quais são esses medicamentos? Então, linda, se você estiver em tratamento com algum dos medicamentos que eu vou colocar no quadro aqui do lado, é importante você utilizar um método contraceptivo adicional, como por exemplo os preservativos. E você deve manter o uso do preservativo enquanto você estiver utilizando esses medicamentos e ainda por 28 dias após parar o tratamento com esses medicamentos, correto? Fármacos como a carbamazepina, fenitoína, o fenobarbital, eles aumentam o metabolismo das substâncias responsáveis pela ação do anticoncepcional, como eu falei antes, reduzindo a eficácia dele. Outras substâncias exercem um efeito variável sobre a depuração dos contraceptivos orais. Os antirretrovirais, como o efavirenz e a nevirapina, ou os inibidores de protease, como o neofinavir, o ritonavir, dentre outros, para o controle da infecção pelo HIV, eles interagem diminuindo os níveis séricos desses hormônios estrogênicos que a gente precisa, como por exemplo o etinil-estradiol, reduzindo também a eficácia contraceptiva. Sendo assim, converse com o seu ginecologista, reforce a informação com ele sobre esses medicamentos que você está utilizando. Com relação aos antibióticos, então, essa é a pergunta campeã que eu recebo. Então, meninos e meninas, os anticoncepcionais, eles contêm na sua formulação etinil-estradiol. E para que ele seja eliminado do nosso corpo, porque tudo que entra após realizar sua atividade tem que sair, ele precisa receber assim um adereço. Ele precisa ser conjugado com ácido glicurônico. Então, se ele ganha um G. Junto desse G, ele então consegue ser eliminado por via fecal. Vale lembrar que no bolo fecal, 25% é só de bactéria e que algumas dessas bactérias produzem uma enzima chamada glicuronidase. Essa enzima faz o quê? Acaba com esse relacionamento entre o etinil
etinil estradiol e o Gzinho. Sem o G, o que acontece com o etinil estradiol? Ele é muito lipossolúvel, ele vai atravessar as membranas intestinais, ele vai ser reabsorvido e vai poder continuar lá as suas atividades contraceptivas. Contudo, nas mulheres que estão em tratamento com antibióticos, essa reabsorção ela fica prejudicada, porque os antibióticos, eles eliminam as bactérias, também da microbiota intestinal, aquelas bactérias que moram lá no nosso intestino, que não fazem mal pra gente e até ajudam, como nesse caso. Então, o antibiótico elimina essas bactérias também, sendo assim, sem as bactérias não tem a glicuronidase. Sem a glicuronidase, todo etinil estradiol que chega lá no intestino junto do G, passa e vai embora. Sendo assim, reduz muito a eficácia do anticoncepcional, porque o etinil estradiol ele não é reabsorvido. E é assim que os antibióticos podem reduzir a eficácia dos anticoncepcionais. Então, fica a dica. Não é um evento comum, mas é uma possibilidade, então você deve utilizar um método contraceptivo adicional, como o preservativo, incluindo nas semanas seguintes, após você terminar o tratamento com o antibiótico, até que a microbiota intestinal ela se recomponha, correto? E quais são esses antibióticos? Vou deixar eles aqui, ó, no quadrinho do lado. E podemos citar a ampicilina, a amoxicilina, a ciprofloxacino, o norfloxacino, as tetraciclinas. Ainda falando dos antibióticos, temos a rifampicina, que apesar de ser um antibiótico, a rifampicina atrapalha a gente de um jeitinho diferente. Ela faz o quê? Ela aumenta a taxa de conjugação do etinil estradiol com ácido glicurônico. Então, assim, tem muito mais etinil estradiol, sabe? Com aquele adereço acoplados ao Gzinho. Exatamente. Isso aumenta muito a taxa de eliminação. Ou seja, ele não tem tempo de realizar as suas atividades contraceptivas. Eles chegam, ganham um G e dão logo tchau. E a rifampicina ela é utilizada no tratamento da tuberculose, que é um tratamento bem longo. Então, durante esse tratamento, você vai sim precisar utilizar um método contraceptivo adicional, tá bom? E outra coisa, um parênteses aqui, não deixa as bactérias te enganar, tá bom? Logo que você começar o tratamento para a tuberculose, você vai se sentir melhor, não vai ter mais tosse, não vai estar mais tão cansado, mas as bactérias ainda estão lá, escondidinhas, torcendo para você parar o tratamento. Mas não para não, segue pelos 6 meses, tá bom? Eu sei que a proposta desse vídeo é falar dos medicamentos que tiram os efeitos dos anticoncepcionais. Eu sei, mas você vai me agradecer por esse parênteses adicional aqui. Chás de erva de São João ou produtos que contenham essa planta medicinal, também conhecida como hipericum perfuratum, podem comprometer também a eficácia do seu anticoncepcional, porque ela também é um indutor enzimático, vai fazer com que o anticoncepcional seja metabolizado e eliminado mais rápido. E ainda tem uma outra coisa que pode te atrapalhar, a grapefruit. ou a toranja. Isso mesmo, essa fruta ela pode atrapalhar o seu tratamento anticoncepcional, porque ela também vai reduzir a eficácia do seu anticoncepcional e ela pode atrapalhar o tratamento de outros medicamentos também. Eu falo um pouco mais sobre quais tratamentos essa fruta pode atrapalhar nesse vídeo daqui. Dá uma olhadinha lá. Meninos e meninas, uma dica. Antes de iniciar ou retornar ao tratamento com o contraceptivo oral, é necessário passar pela consulta com um médico. Ele vai avaliar a sua história clínica, vai realizar o exame clínico necessário. A avaliação periódica com o ginecologista, ela é igualmente importante, tudo bem? Porque contraindicações podem aparecer durante o uso do anticoncepcional. Às vezes, você não tinha um histórico familiar de ninguém hipertenso, ninguém com diabetes, mas durante o uso desse medicamento, você descobriu que a sua mãe, seu pai, uma tia apresentam diabetes ou hipertensão, e isso é importante ser relatado para o seu médico. Tudo deve estar bem claro. Por isso, vocês devem ser ativas e participantes do seu tratamento. Tire suas dúvidas nas consultas, pergunta quanto você deve retornar, se tem algum exame que você deve realizar, seja ele laboratorial ou de imagem. Você e eu, nós devemos estar comprometidas com a nossa saúde. Segue aqui a lista dos medicamentos que podem tirar o efeito do anticoncepcional, incluindo chá de erva de
São João e a Grapefruit. Eu vou deixar isso lá na descrição do vídeo também. Até a próxima sexta. Se cuidem e lembrem-se, o conhecimento é uma ferramenta para você tomar as melhores decisões da sua vida. É sempre melhor saber. Usa o conhecimento a seu favor. Tchauzinho.